A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Eu tenho aqui a Bíblia Evangélica, Bíblia do Pregador Pentecostal. Tenho aqui a Bíblia Católica, letra grande, da editora Ave Maria. Você pergunta e a Bíblia responde. Qual é a diferença da Bíblia Católica para a Bíblia Evangélica? Vamos começar pelo índice aqui. Antigo Testamento da Bíblia Evangélica, nós temos 39 livros. Antigo Testamento da Bíblia Católica, nós temos 39 livros mais 7. Esses grifados de amarelinho são 7 livros a mais, é a diferença. E o Novo Testamento nós temos na Bíblia Evangélica 27 livros. Na Bíblia Católica nós temos no Novo Testamento também 27 livros. Qual é a diferença? Iniciar pelos índices. A Bíblia Católica contém, alguns dizem, a Bíblia Católica contém 7 livros a mais. Quais são eles? Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico e Baruque. Segundo a teologia dos evangélicos, a doutrina desses livros é contrária à doutrina de Moisés. Segundo o cânon, que quer dizer o que? Vara de medir, uma comissão de homens escolhidos por Deus para selecionar os livros inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Esses livros que não foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus são chamados de livros apócrifos, quer dizer, livros escritos na época em que o céu se calou ali, no último livro de Malaquias, o último livro do Velho Testamento, naquele período do Velho Testamento de Malaquias até o Novo Testamento, começando em Mateus, durou aquele tempo aproximadamente 400 anos, aproximadamente 400 anos. Foi um período em que o céu se calou. Deus não levantou mais profetas, porque ele deixou escrito, A lei e os profetas duraram até João Batista. Que maravilha, que bênção. Nós podemos verificar aqui, Igreja do Senhor, está em Lucas, capítulo 16, versículo 16. A lei e os profetas duraram até João, desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Está aqui a passagem, esta passagem é da Bíblia Evangélica do Pregador Pentecostal. Vamos ver essa mesma passagem na Bíblia Católica, Lucas capítulo 16, versículo 16. Será que há diferença? A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e cada um faz violência para ir entrar mais facilmente. Porém, passará o céu e a terra do que se perderá uma só letra desta lei. Aqui já tem uma palavra. Na Bíblia Evangélica diz que fazemos força para entrar no reino de Deus. Na Bíblia Católica já diz que faz violência para entrar no reino de Deus. Com violência não se entra no reino dos céus. Vamos agora conferir a Bíblia Evangélica, outras passagens da Bíblia Evangélica para com a Bíblia Católica. Queridos irmãos, fazendo aqui a comparação em Êxodo capítulo 20 da Bíblia Evangélica, está escrito os 10 mandamentos, mas vamos conferir somente o primeiro mandamento que Deus mandou. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Olha só, igreja, Bíblia Evangélica. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura,
nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem a servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Vamos agora no mesmo livro da Bíblia Católica, Ave Maria, em Êxodo capítulo 20. Vamos ver se há diferença. Vamos verificar os 10 mandamentos. Então Deus pronunciou todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante da minha face. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, e não lhes prestarás culto. Eu sou o Senhor. Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Olha só, continuando, não devemos roubar o Senhor, nem duvidar da sua providência e justiça. Bíblia evangélica. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dias a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Está aí uma alerta para nós. No versículo 6, Deus diz que Ele não mudou. Os mandamentos que Ele lançou no Velho Testamento continuam. Estamos no último livro do Velho Testamento da Bíblia evangélica. Vamos fazer uma comparação agora no último livro do Velho Testamento da Bíblia Católica, Malaquias capítulo 3, versículo de número 6 em diante. Porque eu sou o Senhor e não mudo, ó vós, ó filhos de Jacó, não sois ainda um povo extinto. Desde os dias de vossos pais vos apartastes dos meus mandamentos e não os guardastes. Voltai a mim, e eu me voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só que maravilha. Continuando aqui, até agora está igual. Igreja Bíblia Católica, até agora está igual. Porém dizeis: mas voltar como? Pode o homem enganar a Deus, o seu Deus? Por que procurais enganar-me? Bíblia Católica. E ainda perguntais: em que vos temos enganado? No pagamento dos dízimos e nas ofertas, fostes atingidos pela maldição. Aqui quer dizer, irmãos, que a terra foi amaldiçoada com o pecado de Adão e Eva. Então, olha só, devolvendo o dízimo, quebra-se a maldição na área financeira. E vós, nação inteira, procurais enganar-me. Bíblia Católica. Pagai integralmente os dízimos ao tesouro do templo, para que haja alimento em minha casa. O templo é a igreja do Senhor. Alimento é o alimento espiritual. Na igreja do Senhor, precisamos obedecer toda a Bíblia, todos os mandamentos do Senhor. Fazei a experiência, diz o Senhor dos Exércitos, e vereis, se não vos abro os reservatórios do céu, e se não derrama minha bênção sobre vós, muito além do necessário, para vos beneficiar, afugentarei o gafanhoto, que não destruirá mais os frutos de vossa terra, e não haverá nos campos
vim produtiva, diz o Senhor dos Exércitos. Ainda continua igual no livro de Malaquias sobre dízimo e oferta, Bíblia evangélica e Bíblia católica. Todas as nações vos felicitarão, porque sereis terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Terra aqui tem duplo sentido, e queridos irmãos, a terra aqui tem duplo sentido: a roça, a fazenda, a plantação, e também a terra, o homem, o corpo, a saúde física. Ok? Vamos continuar. Canal da Fé, você pergunta e a Bíblia responde. Qual a diferença, a Bíblia evangélica e a Bíblia católica? Vamos ver a diferença agora de uma para com a outra, no que diz respeito à Santa Ceia do Senhor. 1 Coríntios, olha só, Bíblia evangélica, 1 Coríntios, capítulo de número 11, olha aqui, capítulo de número 11, versículo de número 24, olha só que maravilha, versículo 24, na Bíblia evangélica. E tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Não discernir, não podemos participar da ceia do Senhor, que é o corpo e o sangue, em pecado ou sem conhecimento algum, sem discernimento nenhum do que realmente significa. Vamos para a Bíblia católica, fazendo esta comparação também. 1 Coríntios, capítulo 11, olha, o mesmo livro, o mesmo capítulo, versículo 24. Olha só o que Deus diz para nós. E depois de ter dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Está igual para mim até agora. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: Bíblia católica, irmãos, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que eu beberdes, fazei-o em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor até que venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine-se a si mesmo, e assim coma desse pão e beba deste cálice. É um mandamento do Senhor Jesus. Aquele que o come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Esta é a razão porque entre vós há muitos adoentados e fracos e muitos mortos. Exatamente igual. Esse é o texto da Bíblia católica. O texto anterior da Bíblia evangélica, do pregador pentecostal. Amada Igreja do Senhor, foi 1500 anos para ser escrita a Bíblia. Não podemos deixar de ser fiel em todos os livros, não podemos alterar nem diminuir a palavra de Deus, porque existe uma maldição em alterar. Os 66 livros foram livros que Deus escolheu uma comissão de homens que durante anos, além de separar os textos em capítulos e versículos, fez também uma separação, chama-se o cânon, que quer dizer vara de medir.
Estava medindo a palavra de Deus, a revelada pelo Espírito Santo e a não revelada. 7 livros a mais na Bíblia Católica não influenciam muito na nossa salvação. Mas esses versículos, os 10 mandamentos, esse capítulo 20, sim. Malaquias capítulo 3 em diante, sim. Influencia sim para a nossa salvação. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24, estão iguais também. Influencia para a nossa salvação. Os evangélicos estão pregando e vivendo a Bíblia evangélica, conforme esses textos aqui. Os católicos estão lendo a palavra, estão também obedecendo a Bíblia católica, conforme esses textos, porque está escrito em Apocalipse: os mentirosos, os afeminados, os idólatras, os feiticeiros, os malfeitores não entrarão no meu repouso. Isso está em Apocalipse 21:8, tanto na Bíblia evangélica quanto na Bíblia católica. Você católico, você evangélico, não podemos participar da ceia em pecado. Somente solteiros, viúvos, divorciados e casados em cartório podem participar da ceia, uma vez tornando membros da Igreja do Senhor. Não podemos obedecer doutrinas de igrejas que ensinam errado. A doutrina da igreja muitas vezes não salvará a tua alma, mas a doutrina da Bíblia, a palavra de Deus, sim. Vamos obedecer a palavra de Deus, a Bíblia, ela que nos garante a salvação. Não muitas vezes a doutrina de uma igreja A ou igreja B. Devemos estar na igreja, mas na igreja que obedece a Bíblia, a igreja que obedece a palavra de Deus. Que Deus possa vos abençoar de uma maneira sobrenatural. Espero que você se inscreva neste canal para ter mais informações. Qual a diferença da Bíblia evangélica e da Bíblia católica? Trarei mais comparações, mais diferenças. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.